A ceia do Senhor. Temos notado em outros estudos que Deus deseja que o seu povo, comprado pelo precioso sangue do seu Filho, se reúna ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora queremos descobrir, por meio do padrão deixado para nós no Novo Testamento, o que devemos fazer nessas ocasiões de reunião. A instituição da ceia do Senhor. Na véspera da sua morte, o Senhor Jesus reuniu os 12 discípulos para celebrar a Páscoa pela última vez. Mateus capítulo 26, versículos 17 a 30. No decorrer da festa, Judas, o traidor, saiu. João capítulo 13, versículo 30. Depois o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. O Senhor Jesus Cristo queria que houvesse uma recordação simples, porém sincera, do sacrifício infinito oferecido de uma vez por todas sobre a cruz do Calvário. Com amor e devoção, aquele que deu a sua vida por nossos pecados, nós que somos salvos fazemos a sua vontade, até que ele volte para nos levar para a casa do Pai. A celebração da ceia do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 7, lemos, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Obviamente, era o costume dos discípulos se reunirem com a finalidade de partir o pão no primeiro dia da semana, no domingo, que também se chama o dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Devemos notar que é uma vez por semana e não uma vez por mês ou por ano. O primeiro dia da semana foi o dia em que o Senhor ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Que honra para nós termos o privilégio de nos reunirmos ao nome do Senhor, que morreu e ressuscitou, que hoje está vivo no céu. Devemos notar que eram os discípulos que se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. Deveria haver um lugar para os não salvos sentarem e assistirem, mas os tais não deveriam participar dos emblemas do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente pessoas que valorizam a morte de Cristo em seu lugar, batizadas e que fazem parte da comunhão da Igreja de Deus, têm o privilégio de participar em memória dele. Nesse sentido, devemos observar a ordem em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Participar da ceia do Senhor é a honra mais elevada para o crente no Senhor Jesus Cristo. No mundo em que despreza e ainda rejeita o Salvador, as irmãs em silêncio, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, e os irmãos audivelmente adoram a Deus por causa da morte e da ressurreição de Cristo. Deus recebe a sua porção dos sacrifícios de louvores e adoração que sobem de corações redimidos. Não é hora de pedir os favores e as bênçãos de Deus, mas sim de adorar em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. É uma ocasião muito solene. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 e 28 nos dá um aviso. Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não deve haver nada nas nossas consciências que interrompa a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. No decorrer da reunião, o Espírito Santo se serve dos irmãos para dirigir as adorações, ações de graças e cânticos de louvor, leitura e meditação durante a semana sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo é uma preparação necessária para essa reunião. Devemos manter o exercício de trazer
frutos frescos para oferecer a Deus nesta reunião. Assim, anunciamos a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Em breve o nosso Salvador virá até as nuvens para nos levar para o céu. Teremos a grande alegria de ver face a face aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Não precisaremos mais dos emblemas, o pão e o cálice. Não haverá nada para atrapalhar a nossa adoração eternamente. Até aquele bendito dia, participemos com alegria da ceia do Senhor em memória dele.